Olá, meu nome é César Oyman Mesas, eu sou eletrofisiologista, responsável pelo setor de eletrofisiologia do Hospital da Universidade Estadual de Londrina. É uma satisfação participar do intercâmbio latino-germânico de eletrofisiologia. E o tema proposto pela comissão organizadora foi flutter atrial típico. Então, nós vamos conversar sobre vários aspectos dessa arritmia tão comum no nosso dia a dia. O primeiro problema que se apresenta é o da definição do termo, né? O flutter atrial ele tem ao longo da história diversas definições e nomenclaturas diferentes. E isso tentou se uniformizar em 2001 com a publicação de um relatório de um grupo de trabalho conjunto da Sociedade Europeia e Norte-Americana de Arritmias. Ficou estabelecido então que o flutter típico é uma taquicardia atrial macro-reentrante em ato direito, dependente do istmo cavo-tricuspídeo, em direção anti-horária. O flutter cujo circuito, dependente do istmo também, no ato direito gira em sentido inverso, é chamado de típico reverso. Outros termos, como flutter tipo 1, tipo 2, é desencorajado o seu uso para não ocorrer confusão. O flutter atrial típico geralmente é uma arritmia associada à cardiopatia estrutural. Miocardiopatias de origens diversas, cardiopatia isquêmica, cardiopatia valvar ou congênita e também associado com uma certa frequência à pneumopatia. Ele também pode estar presente em eventos agudos como infarto, embolia pulmonar, pericardite ou pós-operatória de cirurgia cardíaca também é relativamente comum. Existem ainda as causas tóxicas e metabólicas, né? Como a tireotoxicose e o etilismo. O flutter atrial típico, normalmente ele se apresenta como um ritmo persistente, refratário ao tratamento medicamentoso, é muito difícil reverter essa arritmia com medicamentos. Geralmente requer cardioversão elétrica e ou ablação por catéter. Existe uma associação bastante frequente com fibrilação atrial, uma associação clínica espontânea, onde os pacientes terem em diferentes momentos registro das duas arritmias. Muitas vezes isso é flagrado em registro eletrocardiográfico. E uma evidência bastante importante disso é que até 80% de pacientes que fazem ablação de flutter atrial desenvolvem fibrilação atrial num segmento de até 5 anos. Então existe uma íntima relação entre as duas arritmias. O manejo agudo, o controle dos sintomas e a prevenção de tromboembolismo é semelhante àquele ditado recomendado para o tratamento da fibrilação atrial. Então, embora existam diferenças sutis em termos de risco de eventos tromboembólicos, a recomendação atual é de que a conduta do médico frente ao paciente em termos de prevenção de eventos embólicos, controle agudo da frequência e outros aspectos sejam semelhantes aos da fibrilação atrial. Então, nós não vamos nos demorar nesse tópico. E vamos direto para o aspecto eletrocardiográfico do flutter atrial típico. É bastante peculiar, na maioria das vezes, com a presença de ondas F em dente de serra, que no flutter típico são negativas nas derivações inferiores, D2, D3 e AVF, e tipicamente positivas em V1. É uma arritmia bastante rápida, um ciclo entre 200 e 260. Frequências atriais em torno de 300, com uma apresentação clínica com condução atrioventricular variável, 2:1 ou 3:1. O flutter atrial típico reverso tem um padrão menos específico, né? Ele pode ser mais variável. Geralmente é descrito como uma onda senoidal nas derivações inferiores, com polaridade inversa ao do flutter típico, geralmente positiva nas derivações inferiores e negativa em V1. Esse é um exemplo de flutter atrial típico, esse aspecto é bastante chamativo, com uma frequência atrial em dente de serra, atividade elétrica contínua, não há linha isoelétrica entre as ondas, e uma frequência em torno de 300, com condução variável para os ventrículos. Mais uma vez, dois exemplos, à esquerda de flutter típico e à direita do flutter típico reverso. O flutter atrial típico, ele utiliza o istmo cavo-tricuspídeo como componente obrigatório do circuito de reentrada no ato direito. E ele é um componente importante porque é ali que se dá a maior parte do atraso em relação à extensão do restante do circuito.
No flutter típico existe uma ativação caudocranial ao longo do septo, um contorno na parte alta do átrio e, na sequência, o descenso à frente da crista terminalis, que serve como uma barreira anatômica ou funcional. Novamente, chegando aqui no istmo cavo-tricuspídeo, ocorre o atraso. Existe, então, como eu disse, o bloqueio anatômico ou funcional, tanto na crista terminalis, na parte lateral, quanto na crista de Eustáquio, entre a veia cava, o ósteo da veia cava inferior e o ósteo do seio coronário. Isso é muito claramente demonstrado quando nós realizamos o mapeamento eletroanatômico do flutter atrial típico. E este é mais um exemplo de um flutter reverso. Existem duas variantes que vale a pena ser mencionadas, né, que é o flutter lower loop, ou a alça inferior. O que ocorre aqui é que existem gaps, existem falhas no bloqueio ao longo da crista terminalis. Então o circuito do flutter, embora ele persista sendo istmo dependente, ele não faz o circuito completo ao redor do átrio, ele gira, na verdade, ao redor do ósteo da veia cava inferior. Isso pode ser bem claramente demonstrado quando o encarrilhamento é feito não só pelo istmo, com critérios clássicos perfeitos, como também na parede posterior baixa do átrio direito, próximo do ósteo da veia cava, o que normalmente não aconteceria num flutter clássico, no flutter típico com um circuito mais longo. E a outra variável é a parcialmente istmo dependente. Nesse caso, existem gaps, existem falhas no bloqueio ao longo da crista de Eustáquio. Então, existe uma condução através da crista de Eustáquio. Então, parte do circuito utiliza o istmo cavo-tricuspídeo. O encarrilhamento apresenta critérios perfeitos de encarrilhamento clássico aqui nessa porção média e lateral do istmo cavo-tricuspídeo, mas não na porção medial, mostrando que não ocorre a obrigatoriedade da condução nessa porção medial do istmo, porque existe a condução através da crista de Eustáquio. Bom, já que o istmo cavo-tricuspídeo é uma parte crítica do circuito e existe uma anatomia bem definida, ele é o alvo preferencial para ablação por catéter. Nós precisamos entender um pouco melhor sobre a anatomia do istmo cavo-tricuspídeo, a sua fisiologia, para que nós possamos criar essa linha de bloqueio adequadamente. O istmo tipicamente tem uma extensão em torno de 34 milímetros e ele é dividido em septal, central e lateral, levando como referência o anel tricúspide em uma incidência oblíqua anterior esquerda. O istmo septal está posicionado entre 4 e 5 horas, o istmo central exatamente às 6 horas e o istmo lateral às 7 horas. No corte longitudinal, o istmo central ele é mais curto e mais fino do que as outras duas porções. Isso faz do istmo central também o alvo preferencial, né? a posição preferencial, pelo menos para uma linha inicial. Ele é mais espesso na porção septal e, além disso, ali se encontra também a artéria coronária direita e ramos importantes, além do tecido de condução. Isso aumentando, então, o risco de complicações vasculares e dano para o tecido de condução. 83% dos pacientes apresentam depressões, recessos, saculações, chamados de pautes, né, subeustaquianos, próximos à crista de Eustáquio, são vistos muito claramente aqui, que podem ter, em média, 6,5 milímetros de depressão, de extensão, e são preferencialmente septais ou centrais. Aqui nós vemos, logo abaixo da crista de Eustáquio, um desses pautes, aqui outro. A crista de Eustáquio tem um componente muscular e proeminente em 26% dos pacientes. Isso também pode significar uma dificuldade extra. E a musculatura pectinada mais espessa ocorre em até 70%, mais importante lateralmente. O istmo é plano numa proporção menor dos pacientes, causando uma dificuldade extra no momento da criação das lesões. Quais são as indicações da ablação do flutter típico? As indicações classe 1, com nível de evidência B, são flutter recorrente, refratário a drogas, mal tolerado ou que
causam taquicardia e miopatia, disfunção de ventrículo associada a frequências altas, ou o flutter, que ocorre após a administração de drogas de classe 1C ou amiodarona para a fibrilação atrial. Existe uma indicação um pouco mais fraca, de um primeiro episódio bem tolerado de flutter atrial. Os objetivos do estudo eletrofisiológico da ablação são, a primeira, a demonstração da dependência do istmo através de encarrilhamento e mapa de propagação. E, em seguida, a confecção da linha de bloqueio bidirecional e completo no istmo cavo tricuspídeo. Para isso, nós usamos catéteres multipolares ou sistemas de mapeamento não fluoroscópicos. Os sistemas eles não são necessários na maior parte dos casos. Eles podem ser utilizados, mas não existe uma obrigatoriedade do seu uso. A escolha dos catéteres é importante. No começo da história da ablação do flutter atrial era muito comum a tentativa da ablação com catéteres convencionais de 4 mm. Mas em comparações, os catéteres com ponta longa de 8 mm ou ponta irrigada apresentam um tempo de procedimento mais curto e uma taxa maior de sucesso e menor de recorrência. Existem vantagens relativas do catéter de 8 mm naqueles pacientes com flutter quando se conhece a anatomia e que ocorre uma anatomia plana, sem grandes depressões ou recessos. E a ponta irrigada pode ser mais útil em pacientes com pouches ou musculatura espessa. O monitoramento e teste de tempo de condução transístmo é feito através de catéteres multipolares, geralmente é utilizado um catéter duodecapolar ao redor do anel tricúspide. Catéteres também na posição de Riese e seio coronário são importantes. Essa é uma imagem de fluoroscopia, tipicamente em oblíqua anterior esquerda, o catéter duodecapolar ao redor do anel tricúspide, em oblíqua anterior direita. Aqui o posicionamento do catéter de ablação, próximo do início da linha do istmo. Mais uma imagem do posicionamento típico dos catéteres. Existem aspectos técnicos relevantes, né? A anticoagulação efetiva deve ser feita, com ou sem ponte com heparina subcutânea, não há obrigatoriedade. E o ecocardiograma transesofágico pode ser utilizado naqueles pacientes em que você não quer aguardar a anticoagulação plena, para excluir a presença de trombos em átrio esquerdo, sempre lembrando que esses pacientes vão precisar continuar anticoagulados por um período mínimo de 3 semanas. Sedação e analgesia é importante, porque especialmente no trecho do istmo próximo à veia cava inferior, existem plexos nervosos que causam uma dor considerável ao paciente, às vezes limitando a liberação da energia de radiofrequência. Quando nós usamos catéteres de 8 mm, frequentemente é necessário o uso de altas energias, né, entre 50 até 100 watts, e recomenda-se então o uso de um eletrodo dispersivo adicional, uma placa, para evitar queimaduras no paciente. O estudo pré-ablação no paciente em flutter consta do encarrilhamento pelo istmo e sequência de ativação. É importante que se detecte as variantes lower loop e parcialmente dependente do istmo. E em ritmo sinusal é importante realizar a estimulação atrial programada rápida, geralmente com ciclos de 180 a 240 milissegundos. Pode ser usado o isoproterenol, sempre tendo em mente que estimulações atriais muito agressivas podem induzir fibrilação atrial e dificultar e prolongar o procedimento. É útil também fazer as medidas basais do tempo de condução transístmo antes, para que haja uma adequada comparação com o resultado após. Essa é a disposição típica, um diagrama mostrando a disposição típica dos catéteres. E aqui a sequência de ativação de septal para lateral, caldo cranial no septo e o inverso a partir da parede lateral. O encarrilhamento através do istmo usa critérios clássicos de diferença de intervalo pós-estimulação, intervalo pós-pace, menos o ciclo da taquicardia, de menos 30 milissegundos. O intervalo estímulo onda F ou eletrograma onda F medido no catéter mapeador deve ser igual. E a sequência de ativação e a morfologia das ondas F também devem ser iguais no flutter istmo-dependente. Aqui nós vemos o intervalo pós-pace com o mesmo tempo do ciclo da taquicardia, mostrando o encarrilhamento perfeito.
Essa outra imagem mostra também o intervalo pós-pace igual ao ciclo da taquicardia e o intervalo estímulo-eletrograma, nesse caso aqui, pela dificuldade de se demonstrar o início da onda F, semelhante ao intervalo eletrograma-eletrograma, mostrando também o encarrilhamento perfeito. A sequência de ativação a partir da estimulação do seio coronário proximal ao longo do catéter multipolar mostra uma colisão das frentes de ativação mais ou menos no centro dos eletrogramas do catéter multipolar. Durante a ablação, a posição preferível inicial é o istmo central, às 6 horas, pelas razões já explicadas. O catéter de 8 milímetros pode ser usado uma energia de 50 a 100 watts e uma temperatura também ajustada entre 50 até 70 watts em casos específicos. E o catéter irrigado, energias de 35 a 50 watts com temperatura limitada a 40 a 45 graus. O início da linha próximo ao anel tricúspide deve respeitar uma proporção dos eletrogramas de 1:2 a 1:4. O catéter é então tracionado com uma tração contínua ou então em pequenas trações, stepwise, a cada 30 ou 60 segundos, sempre verificando o tempo de condução, a amplitude dos eletrogramas a cada aplicação. As trações devem ser de fato curtas, com uma extensão semelhante à extensão do eletrodo distal. Evitar queda excessiva, evitar continuar a aplicação com a queda excessiva da impedância, porque isso pode ser um prenúncio de superaquecimento e a ocorrência de POPs. Os endpoints do estudo da ablação, se o paciente estiver em flutter, é o término da taquicardia. Lembrar sempre que em 50% dos casos, no momento do término da taquicardia, não há o bloqueio completo e bidirecional. Isso deve ser perseguido antes do encerramento. Em ritmo sinusal, sob estimulação do seio coronário proximal, deve ocorrer a demonstração do bloqueio completo bidirecional e a não reindução da arritmia. A confirmação do bloqueio no istmo cavo-tricuspídeo ela é feita através da sequência da ativação no catéter multipolar ao longo do anel tricúspide e e deve-se verificar a ativação crânio-caudal em átrio direito lateral e em septo sob estimulação lateral do átrio direito, mostrando o bloqueio no sentido inverso. Isso é bem demonstrado aqui. Existe subitamente um incremento do tempo de ativação na parede lateral baixa do átrio direito e a sequência de ativação torna-se perfeita ao longo do catéter de proximal para distal com o aumento progressivo do tempo de condução. É importante lembrar que a estimulação do seio coronário não deve ser realizada em ciclos de frequência muito elevados. Eles devem ser de 600 milissegundos ou mais, porque abaixo de 600 milissegundos de estimulação pode ocorrer bloqueio funcional. E você acredita que o bloqueio completo anatômico feito pela linha, causado pela linha, é real quando ele, na verdade, é a manifestação de um bloqueio funcional dependente da frequência de estimulação. Checar sempre o tempo de ativação dos eletrogramas em posições adjacentes na linha com o catéter de ablação. Mais uma vez, mostrando a mudança da sequência de ativação. Nesse caso, o operador está mudando a posição do catéter de proximal para distal, mostrando que ao longo da linha existe, de fato, um tempo de condução transistmo muito grande, confirmando o bloqueio. O conceito de duplo potenciais ao longo de linhas de bloqueio, que é chamados widely split, com uma separação ampla entre eles, ele é importante de ser verificado ao longo da linha e aceita-se como intervalos menores que 90 milissegundos como suspeitos da presença de gaps, de falhas, de fendas ao longo dessa linha. Nós podemos ver aqui que com bloqueio incompleto existe um tempo de condução de 61 milissegundos e com o bloqueio completo a separação dos componentes atriais ela é de 124 milissegundos, então confirmando o bloqueio completo. O tempo de condução transistmo é preciso que haja um aumento de 50% ou mais do tempo de condução
antes e após a ablação, medido em cada lado da linha, com a estimulação na parede do seio coronário proximal e vice-versa. A estimulação diferencial é um método importante para a demonstração da condução, do bloqueio de condução, e ela ocorre quando se estimula, do mesmo lado da linha, posições distantes cerca de 15 milímetros e se verifica o que acontece com o eletrograma registrado no lado oposto da linha. Esse diagrama deixa isso muito claro, que quando nós estimulamos próximo da linha de bloqueio, existe um tempo de condução entre o eletrograma antes da linha e o eletrograma após. Quando se estimula proximal, num dipolo, pelo menos 15 milissegundos mais proximal ao longo do catéter multipolar, o que se esperaria é que o tempo de inscrição do eletrograma do outro lado da linha aumentasse na ausência de bloqueio. Quando o bloqueio é completo, esse tempo se reduz e ocorre uma antecipação do eletrograma registrada no seio coronário proximal. Quando isso não acontece, é porque não existe o bloqueio completo bidirecional, a linha deve ser revisada. O eletrograma unipolar, registrado na parede lateral e inferolateral, também é um método importante. Durante a estimulação do seio coronário, o que acontece é que, como existe a ativação caldo-cranial da parede septal, ocorre o registro de deflexões negativas no eletrograma unipolar. Quando o bloqueio é completo, a ativação em direção ao catéter ocorre ao longo da parede lateral do ato direito, exclusivamente crânio-caudal, gerando uma deflexão positiva pura. É importante também a gente verificar e afastar a pseudocondução, que é quando acontece a ativação caldo-cranial nas porções terminais do ato direito lateral, mesmo quando existe o bloqueio, ou uma ativação crânio-caudal na parede lateral com a ocorrência de bloqueio incompleto. 50% dos pacientes apresentam retorno da condução pelo istmo durante o procedimento, a maior parte nos primeiros 10 minutos após o bloqueio inicial. Daí a importância de se aguardar esse tempo e fazer um teste adequado. A infusão de isoproterenol pode ajudar. Quanto aos resultados, estudos já demonstraram claramente que é superior a taxa de sucesso, girando ao redor de 94% nos pacientes submetidos à ablação com catéter de 8 milímetros ou com ponta irrigada. A taxa de recorrência é baixa, em torno de 7%, mas um detalhe importante é a ocorrência de fibrilação atrial após a ablação do flutter atrial. Isso acontece, em média, em 25% dos pacientes e até mais em outras casuísticas. Recentemente foi publicado um trabalho em que pacientes foram randomizados para receber apenas a linha de bloqueio no istmo cavo tricuspídeo versus linha no istmo cavo tricuspídeo mais isolamento das veias pulmonares em pacientes com registro apenas de flutter atrial, sem a coexistência de espontânea defibrilação atrial. E o que se verificou foi de fato uma redução importante da ocorrência de fibrilação atrial no segmento de médio prazo. Todos nós sabemos da dificuldade, da complexidade, dos riscos envolvidos em uma ablação de fibrilação atrial com isolamento das veias pulmonares. Então essa abordagem, a vantagem dessa abordagem precisa ser confirmada em outros estudos. A taxa de complicações gira em torno de 2,5% a 3,5%. Boa parte delas são complicações vasculares de menor gravidade. O bloqueio atrioventricular, felizmente, ele não é muito frequente, 0,2%, mais relacionado àquelas linhas confeccionadas junto ao septo. Derrame pericárdico, tamponamento tem frequências bastante menores, síndromes isquêmicas, infarto associadas à lesão de coronária direita podem acontecer e eventos tromboembólicos também. Então, como mensagem final, é preciso ter sempre em mente as dificuldades que nós encontramos numa ablação de flutter. Embora seja evidente, seja considerado uma ablação não complicada na maior parte das vezes, é preciso lembrar que a busca por gaps deve ser bastante criteriosa.
É preciso assegurar a estabilidade e o contato dos catéteres, se necessário, usando banhas longas pré-moldadas e curvas alternativas. É importante avaliar a anatomia para localizar esses recessos, esses pautes, a crista de Eustáquio proeminente e a musculatura pectinada, que é mais frequente no istmo lateral. Pode ser necessária a angiografia do ato direito ou outros recursos como o eco intracardíaco e mesmo sistemas 3D. Esse é um exemplo de um caso em que um recesso, um paute, estava dificultando muito a confecção da linha de bloqueio, confirmado pelo ecocardiograma, e a estratégia adotada foi uma curva total do catéter, com tração desse catéter, com uma orientação específica mostrada aqui, permitindo que esse recesso fosse acessado. Os sistemas podem ser usados, eles facilitam também na definição anatômica, mas como eu disse, eles habitualmente não são necessários. Dar preferência sempre para o uso do catéter com ponta longa ou irrigada. Afastar pseudocondução para evitar lesões desnecessárias e também expor risco ao paciente prolongando o procedimento. A confecção de outras linhas, uma linha lateral ou septal, ou ligando a veia cava inferior ao ósseo do seio coronário, podem ajudar. Em alguns casos é necessário aumentar a temperatura até 70 graus ou permitir a aplicação por tempo mais prolongado, especialmente em istmos espessos ou com musculatura pectinada. Crioablação e energia de micro-ondas são alternativas, pouco disponíveis. Em alguns casos, o médico eletrofisiologista deve considerar a interrupção do procedimento e o agendamento de um segundo procedimento. Procedimentos prolongados causam edema ao longo do istmo cavo-tricuspídeo, limitando a efetividade de novas aplicações de radiofrequência. Então seria fútil, expondo o paciente a risco desnecessário, um prolongamento desnecessário do procedimento. Nesses casos, a melhor opção é interromper o procedimento e agendar em uma nova data. Por aqui nós encerramos. Eu gostaria de agradecer a organização do evento. Muito obrigado.